O ego humano é algo que definitivamente precisa ser estudado. Eu falo isso porque em 2020 eu vivi uma situação em que a prepotência de uma pessoa me levou a tomar uma decisão ao longo de um ano inteiro, passando por uma situação em específico que foi escalonando dentro de outro lugar espírita que eu frequentava. A prepotência de uma pessoa ocasionou a ruína da casa que ela criou, desse quarto espiritual que ela tinha dentro da casa dela, mas acabou me alertando para como o ego manipula as pessoas. As pessoas, quando se identificam com uma figura de poder, que elas têm a sensação de que elas têm poder sobre as outras, ainda que esse poder seja mínimo, mas uma espécie de superioridade que vem desse ego, que é o falso eu. Quando as pessoas estão envolvidas demais nessa egrégora egóica, elas metem os pés pelas mãos e se tornam muito prepotentes. E a reflexão que nós vamos fazer hoje é sobre quando eu fui expulsa de um centro, uma casa espírita, uma casa de umbanda, porque a gente fazia incorporações de umbanda nesse quarto, casa dessa colega que eu tive. E eu vou contar a minha trajetória ao longo de um ano, tendo essa experiência dentro dessa casa. E a gente reflete sobre esse ego, esse exagero, né? Esse equívoco que essa pessoa cometeu, não comigo, mas acho que principalmente com ela mesma. Oi, você, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, o canal da Mary Ferina, onde a gente fala de autocura, autossuficiência, espiritualidade, vidas passadas. Como eu disse, né, na introdução, a gente hoje vai falar sobre um caos que me ocorreu em 2020. Eu não tô gravando lá fora, tá chovendo muito, ventando a beça, tá até frio. Eu tive que botar o meu casacão aqui, né? Eu me senti expulsa. Expulsa é um modo de dizer, porque na verdade eu me retirei, né? Eu me auto-expulsei da casa dessa colega, porque as coisas que estavam acontecendo já não estavam de acordo. Mas a gente vai explicar isso tudo com calma, tá? Fique comigo até o final, prometo para você que vai ser bem interessante para você também refletir aí se você está procurando um lugar ou se você frequenta algum lugar espiritual, se você tem alguma doutrina que você convive com outras pessoas, é uma coisa interessante a se observar, tá? Essa história eu acho que vai agregar a todo mundo, como agregou para mim. Antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, a sua curtida e se inscrever se você chegou aqui de paraquedas. Se o vídeo e o assunto do vídeo foi interessante, o YouTube, a plataforma, precisa saber que o conteúdo é legal e que mais pessoas talvez se interessem por ele. Então é muito importante a sua participação, tá bom? Sem mais delongas, vamos embora para a história. Vamos escutar essa historinha aí de como que eu fui expulsa de uma casa de umbanda. Pois é, vamos embora. Então a gente virou para 2020, o ano em que aconteceu aquela pandemia, né? Aquela coisa maluca. Mas isso de eu ter ido para outra casa de umbanda aconteceu à força, né? Literalmente eu tive que ir para outro lugar, porque a casa que eu estava, né, o centro de umbanda que eu frequentava aqui em Resende, ele fechou, ele encerrou as atividades dele. O babalorixá dessa casa que eu frequentava preferiu, pela falta de médiums ali, para poder continuar o trabalho dele, né? Acabou que eu e essa colega, que eu vou contar a história aqui hoje, eu e ela sobramos como únicas médiums atuantes da corrente, ou seja, só nós duas éramos médiums realmente ali prontas e atuávamos incorporando, canalizando e dando consultas. E através da demanda também, que diminuiu muito em 2019, ele considerou que os gastos estavam muito altos e não era interessante para ele continuar as atividades do centro. Eu lamentei bastante porque essa casa em específico, eu falei dela muito rapidamente no vídeo da semana passada. Se você não viu, assista, eu recomendo. Pode assistir até depois desse.
Essa casa me ensinou muita coisa. Muitos dos meus guias foram canalizados pela primeira vez, foi onde eu recebi o povo cigano pela primeira vez, que é um grupo de guias para mim extremamente importante, é uma linha dentro da Umbanda que é muito próxima a mim. Vocês que acompanham o canal já conhecem essa história da minha vida como cigano, em cerca de 300 depois de Cristo, que é uma vida-chave na minha linha encarnatória. Então, por conta disso, esse povo me acompanha. E nessa casa, a presença do povo do Oriente era muito grande. Então, tínhamos as linhas tradicionais, Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira e o povo cigano. E então, eu aprendi, né, nessa casa. Eu fui primeiro frequentar essa casa quando eu soube da existência dela. E depois eu conheci a Maria através dessa casa, que nesse pai de santo específico, ela era médium dessa casa e fui atendida por ela e acabei me descobrindo ali médium de incorporação e tendo que atuar, e foi ali o meu primeiro contato com incorporação, com o trabalho dos guias da Umbanda, foi através desta primeira casa. Eu fiquei cerca de 2 anos incorporando, 1 ano e pouco frequentando e depois 2 anos na corrente trabalhando e aprendendo muita coisa. Depois também eu posso trazer um vídeo falando da Maria, né? Como eu conheci a Maria e o quanto ela me ajudou a ser quem eu sou hoje, porque é por causa dela também que muitas curas foram feitas na minha vida. Mas por conta do fechamento dessa casa em 2020, eu acabei tendo que procurar outro lugar. Na verdade, a gente já esperava que essa casa fosse fechar. Essa minha colega, que trabalhava comigo na corrente de incorporação, também já era uma médium pronta, ela entrou em contato comigo, nós já éramos próximas, já tínhamos contato de sair juntas, de frequentar outros lugares. Eu frequentava uma loja que ela trabalhava aqui na cidade, né? E a gente ficou muito próxima. Então ela entrou em contato comigo e combinou de conversar sobre qual seria o rumo que a gente iria tomar dali em diante, já que a casa que a gente trabalhava ia fechar. A referência que a gente tinha era aquela casa. Então, o que a gente ia fazer? Então, um dia a gente combinou, se encontrou e ela me mostrou um quarto dentro da casa dela. É um quarto pequeno, mas um quarto onde você conseguia colocar algumas coisas, um altar, uma mesa, alguns utensílios ali, espaço suficiente para que se pudesse você fazer um trabalho ali espiritual com 1 ou 2 pessoas, estourando 3, porque acabou que ficamos em 3, porque o irmão dela também se descobriu médium que precisava incorporar. Ela então me convidou para atuar nessa casa, né, na casa dela, ali naquele quarto em específico. Ela já tinha lido algumas coisas, pegado umas dicas com a Maria, porque ela também conhecia a Maria e frequentou a casa da Maria por uns tempos para estudar. Então, nos estudos dela, foi o que ela falou para mim, ela já tinha um altar, ela tinha suas firmezas, porque tem que ter firmeza para você abrir uma casa, você precisa fazer certos rituais, ter fundamento, que é como a gente chama dentro da religião. E ela me sugeriu que eu fosse trabalhar ali com ela, receber os guias, né? E ela, o irmão e eu, a gente fosse esses 3 médiums que fizesse esse trabalho de caridade, né, de consultas. Ela não ia me cobrar nada, foi isso que ela fez durante aquele 1 ano inteiro, não me cobrou 1 centavo para trabalhar dentro da casa dela, para auxiliar. Então a gente já na semana seguinte já iniciou os trabalhos, ela organizou tudo, abriu um espaço, né, botou bancos do lado de fora na sala principal da casa dela para as pessoas ficarem esperando, né, os consulentes tivessem ali uma espera. As pessoas chegavam e esperavam para serem atendidas por um de nós 3, né? E elas podiam escolher com qual de nós 3 iria se consultar. Isso no começo ali do trabalho, nos primeiros meses ali de trabalho. Só que veio pandemia em março e aí isso não pôde continuar aí por ordem dela. Eu achei certo. Tinha que se consultar o mais rápido possível, né, para ninguém ali ser exposto demais. Mas essa coisa de não ser exposto e mais rápido possível
era nada comparado com a bagunça que ela fez, eu já chego nesse ponto, né? E então a gente começou a trabalhar já em janeiro mesmo, naquela semana de janeiro, fez uma festa para Oxóssi, né? Esse dia 20 de janeiro é o dia de São Sebastião, que é o sincretismo com Oxóssi, dentro da Umbanda. Então a gente aproveitou, já começou a fazer a festa para os caboclos, né? Fizemos, cada um tinha sua roupinha, cada um tinha suas coisas, então a gente levava as roupinhas para aquele quarto, as coisas, a mesa, todos os utensílios, tudo individual, a gente colocava em um cantinho específico para cada um que foi ali designado e trabalhava, atuava. E tudo certo, cada semana, né, a cada 15 dias, a gente organizou uma agenda, na verdade ela organizou essa agenda, eu só obedecia essa agenda, e a cada 15 dias havia uma gira de um guia diferente, uma entidade diferente. E nós seguimos, inclusive, a Umbanda super tradicional, que abre mais o leque do que o que a gente tinha de referência na casa lá, que a gente frequentava do Babalorixá, que fechou, né? No final do ano de 2019. Então a gente abriu o leque, não era só o que tinha na casa, a gente inclusive terminou de desenvolver a linha completa da Umbanda que a gente descobriu que tinha. Então, além de Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira e Cigano, a gente desenvolveu os marinheiros, a linha dos marinheiros, a linha dos boiadeiros, a linha dos baianos, né, e dos malandros. Eu sabia que eu tinha essas linhas, porque a Maria tinha visto para mim, através do conhecimento dela, de Búzios, e eu só não tive a oportunidade de desenvolvê-los, mas na casa dessa minha amiga, que eu vou chamá-la aqui de Paula, né, porque o nome dela não é esse, mas tem que chamá-la de um jeito diferente, na casa dessa colega Paula, eu desenvolvi o resto das linhas que me faltavam. Pois bem, ao longo ali de alguns meses, tudo certo. Fizemos algumas confraternizações super interessantes também, que a gente fazia lanche, a gente ficou bastante íntimo, né? Nós três, o irmão da Paula, a Paula e eu, né? Até a minha mãe passou a frequentar um tempo. A minha mãe já gostava, a minha mãe já tinha frequência de Umbanda muito antes de mim, mas retornou à frequência de Umbanda na casa da Paula. E então as coisas estavam indo ok, mas a Paula, com a quantidade de pessoas que estavam vindo se consultar aumentando, porque ela tinha muitos conhecidos por trabalhar em uma loja de grande circulação em Resende, muita gente veio se consultar, muita gente que, na visão dela, né, ou talvez um equívoco de pensamento, gente importante estava vindo se consultar na casa dela. Mas, como as ordens eram dela, porque a casa era dela, ela passou a achar que tinha algum poder de mãe de santo sobre eu e o irmão dela. Bom, a questão é que estava tudo certo e aconteceu em março a pandemia, né? Estourou a pandemia de Covid-19. E todo mundo sabe que a gente enfrentou logo em seguida um lockdown, né? A gente não podia sair, a gente não podia ir aos lugares que a gente frequentava. E se a gente tivesse que ir a um mercado, ou à casa de alguém, ou sair, a gente precisava usar máscara, a gente precisava estar com álcool em gel. E aquela coisa, aquele terror, né? De não ter contato. Mas a opção da Paula foi continuar o trabalho dentro dessa casa de Umbanda, dentro da casa dela, desse quarto dela, porque ela pensou numa coisa que de fato foi o que aconteceu, que ocorreu de todas as casas, todos os trabalhos que tinham em Resende e também na região, a gente ficou sabendo depois, que todas as casas de Umbanda, Candomblé, o que fosse nessa linha de trabalho matriz africana, tudo isso parou de funcionar na pandemia, né, por questão de segurança e porque também a vigilância sanitária ela estava multando quem se aglomerasse, né, que se descobrisse algum reduto, algum lugar, ou igreja, ou o que fosse, templo que fosse, que tivesse reunido pessoas, a vigilância estava caçando, monitorando e multando. Então, prevendo isso, a Paula encontrou uma forma de chamar as pessoas que ela sabia que frequentavam outras casas para irem na casa dela. E contra o que eu pensava, foi isso que aconteceu, mas saiu do controle. No auge da pandemia, isso devia ser maio ou junho, virando para junho,
a gente teve 20 pessoas na sala da casa da Paula. E assim, vou contar uma verdade para vocês. A rua da casa da Paula é uma rua movimentada, num bairro bem perto aqui, inclusive de onde eu moro. É uma rua movimentada. Toda vez que alguém parava o carro na porta da casa da Paula, sempre tinha um vizinho, aqueles vizinhos que gostam de sentar na calçada, sabe? É isso aí. Sempre tinha um vizinho que gostava de sentar e ficava sentado do lado da calçada. E ele via alguém entrando, tocando a campainha da casa da Paula. E naquela altura, a quantidade de pessoas que estavam indo se consultar na casa da Paula, as pessoas não sabiam que ali tinha um centro, as pessoas da rua, pelo menos, mas estavam vendo o ritmo que entrava e saía gente determinados sábados do mês, né? Porque era cada 15 dias aos sábados. E se houvesse uma denúncia, a gente estava no sal, a gente ia ser multado, né? Além de que a gente não tinha ali um alvará de funcionamento, a gente funcionava ilegalmente, né? Em teoria, a gente estava fazendo uma caridade ali. Na cabeça da Paula, ela não pensou isso, né? Ela achava que simplesmente por estar fazendo aquela caridade ela estava agindo legalmente, mas eu tinha uma sensação de que a gente estava fazendo alguma coisa errada. Não era só pela questão da pandemia, era também por essa questão do o que está certo, o que é errado, precisa disso e não precisa. Então eu fiquei um pé atrás quando as coisas começaram a sair do rumo. A questão ali é que eu estava ficando desgastada e, além disso, preocupada, porque era uma pandemia de Covid-19, a gente não sabia nada do que estava acontecendo. A gente sabia que tinha que se proteger, se prevenir. E se eu ficasse doente, se a Paula ficasse doente, se o irmão da Paula, né? Então, era uma preocupação constante sobre o que ia acontecer. Mas acho que talvez foi nesse momento que a Paula ficou mais envaidecida ainda, porque as pessoas das outras casas da cidade frequentaram a gente por umas semanas e tal. Não aconteceu nada, ninguém veio multar, ninguém veio falar alguma coisa, tentar impedir. Porém, ali as coisas saíram do tom, né? Eu já um pouco aborrecida com os desafios que cada semana se apresentavam, energeticamente também, para mim ali, eu um pouco aborrecida, eu comecei a desconfiar, né, que a gente talvez devesse baixar o tom um pouco, ou talvez dar um tempo para esperar ver se a pandemia passava, mas a Paula insistiu e continuou. Então eu comecei a perceber que cada vez mais a Paula cometia equívocos na condução dos trabalhos. E como ela era dona do espaço, ela passou então os guias que ela recebiam eram os guias chefes daquele quarto, daquela casa. Passou-se o tempo, o fluxo de pessoas diminuiu, não só porque apertou, né, a questão do Covid foi se apertando, o lockdown e tudo. As pessoas passaram a frequentar cada vez menos a casa da Paula, né, o quarto de umbanda que a Paula oferecia para tratar as pessoas. E chegou um ponto em que a Paula me questionou. Se eu e o meu irmão trouxemos pessoas que a gente conhece, a gente convida as pessoas para vir aqui na minha casa. Quando você vai trazer as pessoas além da sua mãe? Porque é só a sua mãe vem e nem a sua mãe está vindo mais. Porque houve uma época que a minha mãe também, toda vez que planejava ir, no sábado em específico da gira, ela começava a passar mal e acabavam não indo ali assistir a gira, se consultar ou coisa do tipo. E isso pegou mal, né? Pelo visto, a Paula ficou ofendida com isso e levou para o pessoal achando que eu não chamava as pessoas que eu conhecia para irem na casa, lá na casa dela em questão. Mas muito pelo contrário, eu cansei de chamar muita gente que eu conhecia que gostava de umbanda beça. Mas as pessoas, pelos motivos dela, as pessoas não quiseram ir na casa da Paula. E eu não podia fazer nada. Eu não ia obrigar alguém a frequentar a casa da Paula. Por mais que eu explicasse isso para Paula, ela não conseguia entender ou não aceitava. Porque o que eu acho é que ela não aceitava. E a impressão que passava é que eu não queria levar as pessoas, ou talvez eu tivesse vergonha do lugar onde eu estava levando elas. E a Paula cada vez mais envaidecida, cada vez mais um pouco ali deslumbrada com aquele mundo de conhecimento de umbanda, que ela recebia os guias e ela dirigia, nós três.
ela começou, inclusive, a trazer pessoas de fora que tinham desenvolvido na casa lá que a gente frequentava e fechou, para a casa dela, para desenvolver mediunicamente na casa dela. O que a Paula queria fazer ali era tentar ajudar as pessoas a desenvolver para que ela conquistasse mais médiums para botar ali dentro da sala dela e que mais pessoas frequentassem a sala dela e que ela fizesse arrecadasse com isso e fizesse uma obra e transformasse aquela casa, aquele quarto em literalmente um centro de Umbanda, né, que ela vivesse daquilo ali. Inclusive, num desses dias, uma dessas pessoas que começou a frequentar ali para se desenvolver mediunicamente, receber os guias, né? No dia que ele estava lá, ele é um dentista, ele tem um consultório aqui na cidade, ele é aquele tipo de pessoa que fica pipocando de casa em casa, né? Para perguntar a mesma coisa para guias diferentes, de casas diferentes, para ele obter respostas diferentes e fazer uma coisa de cada vez e misturar tudo e não dar em nada. Ele chegava sempre com as mesmas perguntas para os guias sobre dinheiro, porque ele queria faturar, porque as contas estavam muito apertadas no consultório dele, ele precisava ganhar dinheiro, porque ele estava endividado, ele tinha feito dívida aqui e acolá, e ele tinha que resolver, era sempre isso. E aí ele sumia e voltava sempre que as coisas apertavam de novo. É esse modus operandi do cara. E aí esse cara foi na Paula para desenvolver, porque na ideia dele, desenvolvendo e ele recebendo os guias dele ali, ele ia aprender a manipular e os guias iam dar as receitas para ele e ele não ia precisar nunca mais ir na Umbanda, né? Foi isso que deu a entender depois, né? Houve um momento que uma guia minha conversou comigo e confessou que era isso que ele queria, frequentando a casa da Paula, né? E usar a Paula para isso. Ele chegou um dia e sentou na frente da minha preta velha. Isso aqui é uma pérola, cara. Esse acho que é o momento mais legal que eu tirei dessa história, o melhor momento que eu tirei dessa história. Ele sentou na frente da minha preta velha e perguntou para ela: mas como que eu faço para melhorar, para desenvolver essa parte material, que assim eu vou poder ver com aquela conversa de se eu desenvolver essa parte material, eu vou poder comprar as coisas dos meus guias que eu estou incorporando. E eu deixei tanto ela fluir, tanto ela respondê-lo, que ela olhou para ele com uma simplicidade e soltou uma coisa espetacular. Ela falou para ele: meu filho, isto aqui, você está nesta casa porque aqui é desenvolvimento mediúnico, não desenvolvimento financeiro. Gente, na hora que ela falou isso, o irmão da Paula e a Paula estavam dentro da sala e eles escutaram e eles riram, né? Eu não lembro se eles estavam incorporados, mas eu lembro que riram. E eu, por dentro da minha preta velha, eu quase desincorporei, porque foi muito engraçado quando ela falou isso. Foi muito engraçado mesmo, né? Chegou nesse ponto. E outros absurdos foram acontecendo, coisas isoladas, e eu fui observando tudo isso e não concordando com essas coisas, sabe? E eu cheguei num ponto em que eu pensei que talvez eu tivesse que dar um toque na Paula. Eu tivesse que dizer para ela que ela estava se equivocando em algumas coisas. Eu não conseguia, porque como eu falei para vocês, a Paula era uma pessoa que parecia ter uma dissonância cognitiva. Ela só entendia o que ela queria. E essa dissonância cognitiva é questionável também, porque talvez fosse uma prepotência da parte dela de querer entender só o que ela queria, porque já que ela era a dona da casa, então ela estaria certa em tudo. Os guias dela eram os melhores, né? Começa a vir essas vaidades que as pessoas têm, acham e supõem que tem, porque o ego está levando elas a um nível ali de que elas são superiores, porque elas fazem aquele trabalho, ela abriu aquele espaço da casa dela, então ela é superior por causa disso, né? Então o ego dela inflou por conta dessa situação ali, mais do meio para o final do ano. Eu sei que a Paula, ela também começou a tomar uma atitude, ela e o irmão dela, que não é nem um pouco ética. As pessoas têm os seus mais variados motivos para procurar Umbanda. Eu sei disso porque eu atendi pessoas ao longo desses 7, 8 anos que eu estou atuando continuamente, e uma coisa que eu também aprendi é que eu tenho que ficar de boca calada, que por mais inconsciente que eu esteja ali, que eu acompanhe, que eu lembre ali depois que eu desincorporei, que ainda fica na minha memória as coisas que as pessoas falaram para os meus guias, eu tenho que guardar aquilo comigo, eu não posso compartilhar com os outros.
de jeito nenhum. Isso é ética, sabe? Naquele momento, a Paula e o irmão dela não eram nem um pouco éticos. Eles chegaram num ponto em que alguém se consultava, a pessoa saía da sala, começava imediatamente uma fofoca entre os dois. Não comigo, não dizer que eu não estava ali participando, porque eu estava ouvindo aquilo, mas eu não concordava de jeito nenhum. Eu e os meus guias não concordávamos de jeito nenhum. Começava-se a comentar sobre a pessoa, o motivo da pessoa estar ali. E o guia contava, o guia do irmão da Paula contava para Paula, e para quem estava na Paula, incorporado, e aquilo virava um bate-papo, uma crítica sobre a questão da pessoa. Ah, mas lá veio a fulana se consultar para pedir para o cara voltar para ela, o cara que ela quer lá, que ela sabe que não vai voltar. E eu questiono, onde que você pode fazer uma coisa dessas? Como que você faz uma coisa dessas? Estando incorporado, inclusive. Então comecei a questionar se, de fato, o irmão da Paula e a Paula, eles realmente estavam comprometidos na questão do trabalho dentro daquele quarto ali, o trabalho espiritual, o trabalho de caridade que era. Que comprometimento era esse que questionava cada pessoa que ela dava consulta ou que ele dava consulta. Então isso começou a me incomodar profundamente, porque isso não é nem um pouco justo e ético com quem entra ali para pedir uma ajuda. Você não pode fazer uma coisa dessas. Um dirigente sério, ele inclusive vai falar sobre isso durante o desenvolvimento mediúnico de um médium, se na casa existe desenvolvimento mediúnico. Então eu comecei a questionar mesmo que a Paula não estava incorporando entidades sérias. Ou ela estava incorporando zombeteiros também, porque isso pode acontecer, né? Eles podem se dizer entidades superiores, mas são zombeteiros. E então eu comecei a pensar que de fato ali não tinha entidade boa, nem do irmão dela, nem dela. Ou existiam e os dois ali estavam botando um pé na frente, que era o pé do ego. E chegamos em novembro, chegamos em um momento muito crítico, estava difícil, estava bem complicado, eu não estava concordando com aquilo e não adiantava o que eu falasse, a Paula cada vez mais arrogante. Cada vez mais arrogante. E outras coisas aconteceram naquele final de ano, pessoas que iam se consultar com os meus guias, de repente a Paula começou a vetar que pessoas fossem se consultar com os meus guias, disse que observou os meus atendimentos, que eu estava errada em passar determinadas receitas porque as pessoas eram leigas, sendo que as próprias pessoas anotavam a receita da entidade e a entidade era passo a passo, se a pessoa fizesse algum passo errado, daria errado, obviamente. E eu fui questionada nisso, inclusive, que eu estaria passando as coisas erradas para as pessoas e que os meus guias tinham que ficar um tempo sem atender, querendo botar ordem e coisas, encontrar um pelo em ovo, sabe? Então, foram pegando implicâncias comigo, sabe? E eu sentia que quando eu saía, quando eu ia embora da casa da Paula, o assunto era eu, assim como ela fazia com os consulentes. Uma noite em que, novamente, eu fui questionada do porquê que as pessoas que fosse meu convidado ir ali, que eu não convidava ninguém, eu fui acusada de não chamar ninguém pela 30ª vez, e que se eu não trouxesse ninguém, eu não teria direito mais de atuar na casa dela. A última vez que eu ouvi isso foi na última gira que eu frequentei no ano, se eu não me engano foi uma gira de Exu e Pombagira. Quando eu escutei esse ultimato ali foi bem evidente para mim que tinha encerrado a história. Era domingo de noite, a gente tinha um grupo de WhatsApp, um grupo para se organizar, né, nas coisas, nos calendários. A Paula abriu uma conversa entre eu e o irmão dela, fazendo acusações, dizendo que eu não tinha intenção de continuar pelo visto, porque eu não tinha levado ninguém nas últimas 3 giras, nas últimas 4 giras, que eu não tinha feito o que ela tinha pedido, né? Que ela já vinha pedindo e na última gira isso ficou muito claro, mas pelo que ela percebeu, eu não ia fazer isso por mais que ela pedisse, mais que ela implorasse, eu não ia levar pessoas, sendo que eu não tinha culpa nenhuma das pessoas não quererem pisar na casa dela. E então, a partir dali, ela não queria mais a minha presença na casa dela. A partir daquele momento, eu estava fora. Você não é mais bem-vinda, tá? Se você não fizer do jeito que eu disse para você fazer, você não volta mais, você não pisa mais aqui.
bem rude, bem cruel, irreconhecível. Eu não lembro de ver a Paula daquele jeito antes, eu não lembro de ver a Paula nunca daquela maneira. Então, lógico que eu penso que ali no fim, principalmente, ela estava influenciada por uma coisa que não era boa. Quando ela disse isso dentro do grupo do WhatsApp, eu simplesmente tomei a decisão de quitar, né, de sair. Eu falei, tudo bem, se é desse jeito, se a minha palavra não vale, se o que eu disse é mentira, eu prefiro me desligar da casa, eu prefiro não frequentar mais do que ser ameaçada, porque eu me sinto ameaçada toda vez que eu tenho pisado nos últimos 3, 4 meses nessa casa, né, no que foi criado. E eu saio por livre, espontânea vontade, recebi um tchau, boa sorte, foi isso que aconteceu. Eu me senti expulsa mesmo, me senti ali invalidada, né, porque desafiei a Paula, desafiei essa pessoa que achava que tinha algum poder, simplesmente porque era dona de um espaço ali e que estava supostamente ajudando pessoas através da Umbanda. Eu vi uma Paula que falava pelas costas de pessoas que foram muito importantes para a gente, inclusive a Maria. Ela falou pelas costas da Maria, e a Maria ajudou muito, ajudou ela inclusive com alguns fundamentos que ela precisava para ter a casa, mas a própria Maria a alertou. Você precisa ter sacerdócio, você precisa fazer suas obrigações e ser iniciada também, coisa que você não pode simplesmente estar pronta para abrir um lugar. Não, você tem que estar pronta e além disso feita, né, que é um termo que se usa dentro da Umbanda quando você se torna ali um sacerdote. Portanto, as coisas desandaram na minha frente ali, desmoronaram na minha cara, inclusive, para me mostrar que de fato a Maria estava certa. A gente tem que respeitar os fundamentos das coisas, a gente tem que respeitar o tempo. Não é quando a gente quer, quando a gente se acha capaz, porque aí é que está, quando a gente se acha capaz é só o começo. Quantas vezes eu não falo para vocês aqui que fazer a terapia de vidas passadas foi um divisor de águas para mim, mas ele foi o princípio e não está nem perto do fim. Eu vou continuar, pelo visto, ao longo da minha vida inteira trabalhando a minha espiritualidade, trabalhando minhas curas. Desde aquele momento, desde essa despedida grosseira do WhatsApp, em que eu fui expulsa pela Paula da casa dela, desde então eu nunca mais a vi. Eu espero que a Paula esteja bem, independente do que aconteceu, do mal entendido, e que ela tenha compreendido, né, que não é como ela quer, mas como tem que ser, né? A gente tem que respeitar o tempo das coisas, o nosso tempo principalmente. Mas é isso aí, meus amores. Eu fui expulsa de uma casa espírita, pois é. Mas é muita coisa, sabe? Esse caminho que eu venho trilhando dentro dessa religião, com essas pessoas que eu conheci também, que eu tive o privilégio de conhecer através dessa religião, dessa doutrina. Eu acho que a Umbanda é muito especial, uma doutrina interessante. Se você conhece, frequenta uma casa, ou está conhecendo, ou tem curiosidade, pode comentar, a gente vai conversando aí, quem são os seus guias favoritos, qual é a sua linha dentro da Umbanda que você mais gosta, se você gosta disso, e fica então para você que está conhecendo a religião ou que tem ali uma experiência dentro da Umbanda e já viveu alguma coisa no tipo, tá aí essa história que eu contei dessa situação que aconteceu em 2020, que me ensinou a beça, né? Que foi uma baita lição de que a gente não pode meter os pés pelas mãos, porque a verdade sempre aparece. A verdade, ela é infalível, meus amigos, e ela faz as máscaras das pessoas caírem. Então fica o meu beijo para você, o meu abraço, um excelente sábado, um excelente fim de semana. Deixa o seu like se você não fez isso, a hora é agora, tá? A gente se fala numa nova fofoca, numa nova reflexão, num próximo vídeo, tá? Beijo grande. Fica bem.